Olá pessoal, aqui é Fábio dos Reis da Boson Treinamentos e nós veremos nessa videoaula como criar uma máquina virtual com VirtualBox. Numa aula anterior vocês aprenderam a baixar e instalar o VirtualBox e agora veremos como criar uma máquina virtual no VirtualBox. O procedimento é bastante simples, eu vou usar como teste uma máquina Windows Server 2008 R2. Tá? Estou aqui com o VirtualBox aberto na tela. Como vocês podem ver, já tenho duas máquinas virtuais criadas, uma Debian e uma WinServer 2008 R2. Eu vou começar excluindo essa máquina Windows Server, para não nos atrapalhar aqui durante a instalação. Então, para excluir a máquina virtual que você já criou anteriormente, basta clicar sobre ela com o botão direito do mouse e escolher a opção Remover, ou Ctrl R no teclado, esse é o atalho. Então, clique em Remover. O VirtualBox vai me perguntar se eu realmente quero excluir a máquina e se eu quero também apagar os arquivos que contêm as máquinas virtuais selecionadas. Ao longo da instalação da nova máquina virtual, eu vou explicar exatamente o que são esses termos. Eu vou simplesmente clicar em apagar todos os arquivos e pronto. Já liberei um bom espaço no meu disco rígido também. Então podemos prosseguir agora a instalação a criação de uma nova máquina virtual. Para isso, vamos clicar no botão Novo ou Ctrl N no teclado. Ele vai abrir o assistentezinho para a criação de máquina virtual. Na primeira telinha, nós vamos dar um nome para essa máquina virtual. Então eu vou dar um nome pertinente, eu vou chamá-lo de Windows Server 2008 R2. Sempre legal dar um nome pertinente a ela. Escolher o tipo de máquina, veja que o VirtualBox dá suporte a várias famílias de sistemas operacionais, Windows, Linux, Solaris, BSD, até o S2 DBM, macOS e outros sistemas. Então selecione Windows e embaixo eu seleciono a versão. Também tem suporte a inúmeras versões, inclusive já tem suporte à versão Windows Server 2012, que nós instalaremos em breve em outra videoaula. Nosso caso será o Windows Server 2008 R2, que é uma versão de 64 bits do Windows Server, por isso eu escolho a versão correta, Windows 2008 64 bits. Tudo bem? Então, clico agora em Próximo. Próxima tela, eu configuro o tamanho da memória, quanto de memória RAM a minha máquina virtual vai ter disponível. Ele está me recomendando aqui 512 MB, mas eu sei que com 512 MB essa máquina virtual não vai funcionar. Então eu vou aumentar um pouquinho essa memória, eu vou colocar aqui algo em torno de 1.200 MB, que é uma quantidade de memória razoável para a gente proceder à instalação dela depois. Então, ajustei a memória, é sempre importante ajustar a memória de acordo com o sistema que você pretende instalar. Lembrando, claro, que essa memória aqui ela não surge do vazio. Ela é retirada da memória RAM, compartilhada da memória RAM do seu sistema principal. Então não adianta você querer usar 6 GB de memória RAM na máquina virtual se o sistema principal só tiver 4 ou 2. Tá? Lembre-se sempre disso. A memória RAM principal do seu computador será compartilhada entre o sistema hospedeiro, que é o sistema que está instalado na máquina, tá? No meu caso é o Windows 7, e a máquina virtual que você vai criar. Tá legal? Então toma cuidado com isso para não ter problemas na hora de instalar ou de executar a máquina virtual. Configurei a memória RAM, clico em Próximo. Agora eu configuro o disco rígido. Tá? Eu vou configurar o disco rígido. Qual o tamanho do disco rígido que eu vou usar, o tipo de disco, etc. Ele está me recomendando usar um disco rígido de 25 GB. Tá? Ele dá 3 opções para mim. Não acrescentar um disco rígido virtual, que seria criar a máquina virtual sem disco rígido. Criar um disco rígido virtual agora, que é a opção padrão. Ou utilizar um disco existente. Então, se você já tiver um disco rígido virtual criado anteriormente, você pode utilizá-lo. Você pode perceber que temos aqui um Debian.vdi, um disco de um pouco mais de 10 GB, tá? Que é da minha máquina virtual Debian, essa outra máquina que eu já tenho criado anteriormente. No caso, eu vou criar um novo disco rígido virtual. Tá? Então, eu vou deixar selecionada a opção Central e vou clicar em Criar. Quando eu clico em criar um novo disco rígido virtual, ele abre um outro assistente. Um assistente em cima de um assistente. Esse outro assistente vai me permitir escolher as configurações do disco rígido virtual. O que é o disco rígido virtual? O disco rígido virtual
é um arquivo de computador, tá, que vai ser gravado aí no seu sistema de arquivos da máquina hospedeira. Esse arquivo vai ter um tamanho X, que a gente vai definir daqui a pouco, tá? E ele vai ser enxergado pela máquina virtual, depois da instalação, como se fosse um disco rígido real. Então, para o sistema virtualizado que nós vamos instalar posteriormente, o disco rígido virtual é um disco real. Tá? Mas na prática ele é um arquivo que fica armazenado no seu computador. Inclusive você pode fazer backup desse arquivo, copiar, excluir, mover, etc. Tá? Bom, aqui você pode escolher o tipo de arquivo de disco rígido. O VirtualBox dá suporte a vários tipos de arquivos. Nós temos arquivos VDI, VMDK, HDD, QED, etc. Tá? Esses tipos de arquivos aí dizem respeito a vários softwares, várias soluções de virtualização que existem no mercado. Tá? A opção padrão do VirtualBox é o VDI. Tanto é que VDI significa VirtualBox Disk Image. Existem outras opções. Você pode criar discos rígidos virtuais compatíveis com outros sistemas, como por exemplo o VMDK, que vai ser compatível com os softwares da VMware, ou o VHD, que vai tornar esse disco rígido virtual compatível com softwares da Microsoft ou da Citrix, tá? Como Hyper-V ou Zen Server. Tá? E existem algumas outras opções, do Parallels, do QEMU, etc. Para esse propósito nosso de hoje, eu vou criar simplesmente um disco VDI padrão VirtualBox, tá? Para a gente aprender apenas a criar uma máquina virtual simples. Então, vou deixar marcado VDI e clico em Próximo. Agora ele me pergunta como é que eu quero que seja o armazenamento no disco rígido físico, não no disco rígido da máquina hospedeira. Então tem duas opções, dinamicamente alocado ou tamanho fixo. Dinamicamente alocado é o seguinte, o disco começa pequenininho e conforme você vai acrescentando arquivos a esse disco a partir da máquina virtual, ele vai crescendo em tamanho até um tamanho máximo que a gente define nas próximas telas. Tá? Então ele começa pequenininho. O disco de tamanho fixo, ele já começa no tamanho total que você define. Então, se você define um disco de 20 GB, ele já tem 20 GB logo de saída. Tá? Claro, 20 GB logo de saída significa que ele vai pegar 20 GB do disco rígido atual, real, e separar para essa máquina virtual na forma de um arquivo de disco rígido. Tá? O disco de tamanho fixo demora um pouquinho mais para ser criado, então eu vou utilizar dinamicamente alocado nesse exemplo. Que também é uma opção interessante para você usar nas suas máquinas virtuais. Tá? Então tá, dinamicamente alocado, clico em Próximo. Próxima tela, localização e tamanho do arquivo. Onde vai ficar gravado o arquivo de disco rígido virtual? Tá? Então ele dá um nome do arquivo de disco rígido que ele copia do nome da máquina virtual que eu dei anteriormente, no comecinho. E aqui embaixo uma sugestão de tamanho. Ele está me dizendo 25 GB, mas eu sei que na verdade, para o Windows Server, 32 GB é pouco. É o mínimo recomendável. O ideal seria para fins de teste uns 40, 50 ou talvez até 60 GB. Então eu vou separar 40 GB para esse cara. Legal? E aqui, clicando nesse botãozinho, você pode escolher a localização para o arquivo de disco rígido, se você quiser instalá-lo em outro local que não o local padrão. Tá legal? Eu vou deixar o local padrão e vou clicar em Criar. Prontinho. A máquina virtual está criada. Ela aparece aqui, legal, na minha listagem de máquinas virtuais. Windows Server 2008 R2. E aqui no painel central eu tenho toda a configuração que ele está usando no momento. Tá legal? Nós precisamos fazer algumas alterações de configuração nessa máquina virtual. Tá? Essas alterações serão feitas aí no nosso próximo vídeo. Nos vemos daqui a pouquinho.